E aí, Kennedy, precisa esclarecer mais essa história ou não? Deve esclarecer mais. Todo homem público precisa ser transparente. O Moro é um hipócrita, está se comportando de uma maneira que não corresponde ao padrão que ele adotou na Lava Jato, né? O padrão ético e moral que ele adotou na Lava Jato, ele não admite ser cobrado por esse padrão quando é candidato à presidência da República, ou seja, quando tem que ter um compromisso de muito maior transparência do que teve quando era magistrado. Essa questão é muito negativa para o Moro, Fabiola, porque a emissão dessa nota fiscal é para um ramo da empresa de construção. E todo o discurso do Moro foi de que ele prestou uma consultoria nos Estados Unidos que não teve nada a ver com a Lava Jato, porque a Álvares e Marçal ela está responsável pela recuperação judicial de empresas que foram diretamente afetadas e prejudicadas e que perderam valor pelas decisões que o Moro tomou como juiz. E a Álvares e Marçal e o Moro, eles não querem dizer que o trabalho que ele fez nos Estados Unidos, que clientes americanos eram tão interessados na experiência do Moro, lá nos Estados Unidos, que eles não querem informar o público brasileiro. Ora, ele é candidato à presidência da República, né? A privacidade de um candidato à presidência da República é muito menor do que a de um juiz e muito menor do que a de um cidadão comum. O Moro, ele não aceita ser cobrado pelo padrão ético que ele cobrava dos outros. Porque o juiz Moro provavelmente o investigaria pela emissão dessa nota fiscal e pela conduta que ele teve, com claro conflito de interesse. O Moro gosta de dizer que não enriqueceu quando era magistrado. Primeiro, uma desconexão com a realidade brasileira. Os magistrados brasileiros ganham muito bem e fazem parte da elite brasileira. Mas pior, ele ganhou 4 milhões de dólares, quase 4 milhões de reais, né? Quase 4 milhões de reais em um ano. Ele enriqueceu à custa da Lava Jato, à custa de uma operação na qual ele era o juiz, e hoje ele fala que ele combatia a corrupção, o que é deseducador para a magistratura brasileira, inclusive para o cidadão médio, Fabiola, porque juiz não combate nada, né? O juiz julga com imparcialidade. Quem combate corrupção é a Polícia Federal, é o Ministério Público, né? Que combate a corrupção. O juiz não faz isso. Eu acho um comportamento muito negativo do Moro, que, a meu ver, é uma figura superestimada pela imprensa. Ele é muito simplista nas declarações dele, não tem preparo para ser candidato à presidência da República, mas ele conseguiu construir esse personagem de herói no combate à corrupção, mas, no meu entender, é um santo com pés de barro, porque ele não aceita, Fabiola, ser cobrado pelo padrão que ele cobrava os investigados. Imagine o juiz Moro investigando o consultor Moro. Bom, tem gente participando conosco aqui pelo WhatsApp. A Arlita fala o seguinte: eu queria entender, quando vocês falam que o cenário em relação ao Lula mudou, o que vocês dizem com isso? O Lula foi inocentado, diz ela. Ele não fez nada daquilo tudo que foi falado. Ó, eu não sou bolsonarista, quero dizer, não sou bolsonarista. Mas é preciso deixar claro para as pessoas, na minha opinião, Lula não foi inocentado. E é verdade, né? Não é que Lula foi inocentado. Os processos foram cancelados, suspensos, não é isso, Kennedy? Porque havia ali um conflito. Ele não é considerado inocente nem acusado. Foi tudo cancelado, não é isso? Não, o Lula é inocente. A Constituição brasileira, ela prevê a presunção da inocência. Você só é culpado depois que a sua culpa for provada. No caso do Lula, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que ele não teve um julgamento imparcial, que não houve devido processo legal. Isso não é mera formalidade, como diz o Moro, e reproduz boa parte da imprensa. A ausência do devido processo legal no direito é a ausência do juiz. Portanto, o Lula não foi julgado por um juiz imparcial. Ele não teve a chance de ser inocentado, Fabiola. Então, é correto dizer que o Lula é inocente. Ele não foi absolvido porque ele foi condenado por um juiz que depois foi considerado parcial. Portanto, do ponto de vista jurídico, o Lula é inocente, que é o que é o princípio constitucional que todos nós temos que seguir numa democracia. A gente tem que pegar e valorizar as proteções individuais. O Moro mesmo agora, quando questiona esse relatório do TCU que aponta suspeitas da forma como ele enriqueceu, ele recorre às garantias constitucionais para se proteger. A gente tem que defender isso. No caso do Lula, não é uma mera formalidade o que aconteceu, né? Havia ali um juiz que foi considerado parte, um juiz que desde o começo agiu para prejudicar. E se isso aconteceu com... Desculpe, se isso aconteceu com o Lula, que é um ex-presidente da República, imagine o que pode acontecer com o cidadão comum num país que tem a tradição de mandar negros e pobres para a prisão,
e sem respeitar os direitos deles. Por isso que é importante que a gente esclareça isso. Eu entendo a dúvida da internauta, porque isso é objeto de um debate político, né? O Lula é candidato, o PT no governo cometeu erros, houve casos de corrupção no governo do PT. Ninguém apaga isso. A Lava Jato descobriu esses casos de corrupção. Mas, ao investigar a corrupção, a Lava Jato se corrompeu. O Moro corrompeu a lei processual penal, algo que o juiz não pode fazer. Corrupção não é só desviar dinheiro público, não. Um juiz que, ao exercer o seu trabalho, não se comporta de uma maneira imparcial, ele está se corrompendo também. É um debate muito delicado, é um debate difícil de ser feito, mas a gente tem que dizer com todas as letras o que aconteceu na Lava Jato. Houve ali um desvio e, a partir de um determinado momento, houve uma corrupção da lei processual penal. E, tecnicamente, o Lula é inocente, porque o princípio constitucional é presunção da inocência. Eu, você, qualquer cidadão, ele só é considerado culpado depois que um processo transitou em julgado e disse que você é eu acho que culpado. Isso não aconteceu. esses termos jurídicos são complexos, né, Kennedy? Porque eu acho que o que ela quis dizer é assim, ele foi julgado e foi considerado inocente. Não foi isso. Ele, né, a condenação dele foi suspensa justamente porque o processo não valeu. Ele não foi considerado inocente pela justiça. Não foi isso. É como você falou. Todo mundo é inocente até que prove o contrário, né? Essa é a grande questão, né? Então, por isso que tem esses termos técnicos e as pessoas ficam aí nesse debate que eu acho que vai rolar ao longo do ano e a gente vai ouvir aqui vários pontos de vista. Mas eu acho que deu para super responder e a questão técnica, como você falou, exatamente isso, a questão técnica, e é importante colocar as palavras corretas aqui. O direito, a formalidade no direito, ela importa, porque muitas vezes, ao desprezar as formalidades, os direitos são desprezados. É isso.